As aulas elas estão quase voltando e você sabia que é muito importante que as crianças tenham em casa, né, um espaço somente para elas. Quem vai conversar muito mais com a gente sobre isso e contar os benefícios agora aqui no estúdio é a arquiteta Mel Reis. Bom dia, Mel, seja muito bem-vinda aqui ao Bem Assim. Obrigada pela sua presença. Bom dia, Mara. Eu que agradeço por essa oportunidade. Vamos lá, então. Por que é importante que as crianças elas tenham um cantinho assim só delas em casa? Então, a gente já sabe que o ambiente ele influencia muito na questão do desenvolvimento infantil, né? Sim. E o ambiente ele precisa ser atrativo, ele precisa ser organizado e ele precisa ser um convidativo, né, para as crianças. E isso auxilia muito na questão do foco, da aprendizagem, da concentração. Certo. Né? Como é que deve ser esse espaço das crianças? Então, como eu falei, ele precisa ser convidativo, precisa ser um ambiente atraente e que tenha a personalidade das crianças. Mas assim, tem cores, que também tem essa questão das cores que ajudam ou não na concentração, né? No ambiente de aprendizagem, o que a gente precisa se preocupar é com a questão do foco. Sim. Então, cores que não estimulem muito, que não tirem a concentração da criança, é fundamental. Né? Que seja um ambiente mais neutro, onde a estação de trabalho, a área de trabalho da criança seja o foco. Né? Então, não pode ter cores muito estimulantes, não pode ter cores muito vivas, que tirem esse foco da criança para que ela se concentre ali nas suas atividades. Ótimo. Por que eu pergunto isso? Né? Muitas vezes a criançada ela não é muito lembrada, né? Quando uma casa ela é planejada, não tem assim, às vezes um cantinho para elas, né? E é muito importante por todos esses motivos que a Mel está falando. Mel nos enviou algumas imagens para a gente trazer exemplos práticos para vocês aí, né? De como é que esses espaços eles podem ser. Vamos colocar então, olha, para mim já está aqui, a primeira na tela, bota aí para todo mundo ver. Josi, por favor, que está ali na nossa direção. Vamos começar por esse? Lindo! Vamos. Então, aqui a gente vê que a estação de trabalho é neutra, né? A bancada ela é neutra para que as atividades que ele vai realizar ali estejam concentradas somente naquilo, né? Então, não pode ser um ambiente muito estimulante, não pode ser um ambiente onde a criança tire o seu foco daquilo que ela está fazendo, certo? E aí a gente vê o neutro, mas também o neutro não precisa ser sem graça, né? Porque tá lindo essa... Eu não sei se isso é um papel de parede, mas tá muito bonito, né, Mel? Sim, a gente pode... como eu falei, tem a questão da atração da criança, né? O ambiente ele precisa ser atraente, precisa ser bonito. O neutro ele não precisa ser aquele branco todo bege só, né? A gente pode trabalhar pontos de cor, mas é importante que na área de trabalho, principalmente na área de atividades, onde a criança precisa estudar, o adolescente precisa estudar, o estímulo seja o mínimo possível, somente necessário para que ele se concentre. Ótimo. Vamos lá então para mais imagens, para a gente se inspirar aí, ó. Próxima imagem, para a gente dar uma olhadinha. Olha aí, lindo! Aqui eu mostro que a área de trabalho é pequena, o espaço que ele tem é pequeno, mas só mesmo aqui, assim... essa cadeira, né, com essa mesinha. Isso, mas mesmo assim ele ainda é convidativo, porque ali tem objetos que são a referência do adolescente, nesse caso é um adolescente, e tem objetos que são a referência dele, que ele se identifica, então tem muito essa questão do pertencimento, né? De ter um espaço adequado, preparado para a criança, tem tudo a ver com o pertencimento, com ela se sentir pertencida àquele lugar. Então, mesmo esse espaço pequeno, essa área de trabalho pequena, essa mesa menor, mais compacta, a gente tem ali objetos que ele pode estar à mão, acessível, né? Então, os livros, os porta-lápis, estão todos acessíveis a ele para que facilite também nessa questão, né? E é muito interessante você falar isso, porque quando eu penso assim, em estudo em casa, geralmente, eu particularmente na minha casa, né, estudava na mesa da cozinha. Sim. Não é aquele ambiente, né, que é convidativo, que a gente, ai, nossa, vou sentar aqui para estudar. E às vezes até acontecia a distração, porque minha mãe ficava ali cozinhando, fazendo uma coisa ou outra. E aí não, aí realmente, né, um cantinho que é dele e que ele sabe que aqui, olha, nesse momento eu vou me concentrar para estudar. Exatamente. Precisa ter a preocupação com a escolha do local e essa escolha, ela precisa ser bem pensada, principalmente pela questão do conforto da criança. Ela vai passar, os adolescentes, né, que estão aí nessa fase já de Enem, de vestibular, eles vão passar mais tempo sentados. Então, se não é um ambiente confortável, aconchegante para eles, também vai desfocar um pouco daquilo que ele precisa fazer, né, da sua aprendizagem. Vamos lá, próximo.
Próxima imagem, para dar uma olhadinha. Olha aí, que lindo. Essa imagem eu achei interessante trazer porque isso aí é uma brinquedoteca na casa dos avós. E a gente tem duas situações que são crianças mais velhas, né, a partir dos 10 anos, dos 12 anos, e crianças menores, com 4 anos. Então, a gente precisa se preocupar com a altura da bancada para cada criança na faixa etária. Né? Uma criança de 4 anos, 5 anos, por exemplo, ela não pode trabalhar numa bancada mais alta, né? Numa bancada que é padrão de adulto, que normalmente é 70 a 75 centímetros de altura. Ela precisa estar confortável, o pezinho dela precisa tocar no chão. Então, a gente pode ter essas opções de mesas mais flexíveis, né? Uma mesinha menor para a criança, não precisa necessariamente ser em marcenaria. E também se preocupar com a criança maiorzinha, né? Os adolescentes também, para que eles possam trabalhar juntos, né? Estarem juntos no mesmo ambiente. Detalhes, né, gente? Detalhes que fazem sim toda a diferença. Fazem toda a diferença, com Adorei. certeza. E nessa imagem também, Mário, eu quero chamar a atenção para essa áreazinha, essa estante que a gente tem ao lado, que é onde as crianças podem guardar seus livros, né? Podem ter a sua organização, para manter a área, a bancada, limpa, né? O mais limpa e mais organizada possível. Adorei. Ai, os cestinhos, bagunçaria? Bagunça, cantinho da bagunça. Adorei. Vamos lá, próxima. Olha que lindo, gente, também. Nessa imagem também é uma mesa pequena. Hoje já existe uma preocupação muito grande com as crianças menores, né? Os móveis, eles já são pensados. Antigamente a gente não via muito essa questão dessa preocupação do mercado de trazer móveis adaptados para as crianças. E hoje a gente vê, sim, existe já uma gama de mobiliários acessíveis no tamanho, na idade da faixa etária, né, das crianças aí de 3 a 6 anos. Então, essa mesinha é uma mesa adaptada para uma criança de 3 anos, né, já vai fazer 4 aninhos, e a gente tem na altura mesmo. E as mesas, elas podem ser adaptáveis, né? Elas podem ter uma regulagem também de altura e crescer junto com a criança também. E é importante a gente pensar nisso, né? Verdade. Vamos lá, próxima imagem. Estou adorando aqui essas inspirações pra gente. Olha que lindo. Nessa imagem, eu trouxe também que a bancada ela pode servir como área também de imaginação, né, para a criança. A gente tem tanto a areazinha do estudo como a área também da penteadeira. Então, a gente pode utilizar, separar, setorizar esse espaço também para as crianças, pensando nessa questão do lúdico, né, que é importante ter nos ambientes infantis. Gente, tudo muito lindo, né? Vamos lá, próxima imagem, por favor. Olha aí, ó. Esse quarto é um quarto para irmãos, então irmãos de idades diferentes que dividem o mesmo espaço. Né? E aí a gente fez diferente da outra ideia da brinquedoteca, que a gente tinha só a areazinha, a mesa, a bancada de trabalho, já pensando nos maiores, e uma mesa mais solta para os menores, a gente fez diferente, né? A gente colocou um lado para o irmão mais velho, para o adolescente, e o outro lado para o irmão mais novo, que já tem 6 anos. Para ele dividir esse espaço aí com o irmão. É um espaço compacto, né? Então a gente conseguiu essa possibilidade aí. E é possível, a gente estuda, né, os profissionais, e por isso que é importante a contratação de um profissional para analisar essas questões, esses espaços, né? Porque às vezes a gente acha que não é possível. Exato. Mas existem os profissionais que entendem e sabem conseguir soluções para esses espaços. É por isso que vocês existem, porque eu jamais imaginaria que dá para colocar uma beliche aqui nesse quarto, abaixo da beliche dá para colocar aqui, né, o espacinho do mais novo, por aí vai, tá vendo a importância, gente? Não tem para onde correr, tem que contratar realmente quem sabe. Vamos lá para a próxima imagem. Olha aí, mais uma. Essa imagem é o que eu falei, né, da bancada, ela ter a regulagem de altura. Então, hoje a criança, ela tem 3 anos, e ela está no nível mais baixinho, na altura dela. E à medida que ela for crescendo, né, essa bancada vai se adaptando e vai crescendo junto com ela, porque é pensar na questão da ergonomia, né, do conforto da criança. A gente precisa pensar nisso desde cedo. E assim, até também pensar, isso é até um tipo de investimento, pensando também na economia, né? Porque ao invés de você mudar completamente aquele espaço, nos próximos anos, não. Você vai só
ali adaptando, né? Exatamente. Muito lindo. Vamos lá para a próxima. É a última, acabou. Principais dicas, então, quando a gente fala de espaço para crianças em casa. Bom, a gente precisa primeiro, antes de tudo, né, pensar que a criança, ela é participante, ela é dona também daquele espaço. Porque muitas vezes eu ouço os pais falarem, não faz bagunça na minha sala, na minha cozinha. Mas a casa também é da criança, né? Parece que às vezes não tem um cantinho ali, né, para elas. Às vezes não tem um espaço para elas e o que é que acontece? Elas vão só para o quarto e viram introspectivas, porque ficam só naquele ambiente. Né? Então, a gente precisa também pensar nos espaços da casa como um todo. Criar ambientes em vários cômodos da sala para que a criança se sinta participante daquele lugar. Tá? E em relação à questão da concentração das crianças, né? O espaço para concentração, para aprendizagem, o ambiente ele precisa ser neutro, né? Então, precisa ser limpo, ele precisa não ter muitas informações. A gente precisa se preocupar com isso. Se preocupar com a questão da escolha do local, preparar um local, porque às vezes a mesa da cozinha não é o ideal para a criança estudar. Então, escolher ou o quarto, ou o escritório, ou a sala, e essa escolha deve ser pensada na questão da iluminação. Sim. A iluminação natural é muito importante, né? Que é a melhor iluminação que a gente tem. Então, um local bem iluminado, bem arejado, com a ventilação natural também. De preferência, poucos ruídos, né? Então, se for uma janela que está muito próxima a um ambiente onde tem muita movimentação de carro, isso a concentração, com certeza vai afetar na concentração. E também um ambiente organizado, né? A gente precisa ter a estação, a mesa de trabalho organizada. E para isso a gente precisa fornecer, nós adultos, pais, precisamos fornecer à criança espaços que ela possa guardar e ensinar também, porque não é somente deixar o espaço, né? Ensinar junto através do exemplo também. E nós temos esse papel, né, com os nossos filhos, com as nossas crianças. E a iluminação também artificial, porque às vezes as crianças algumas crianças, adolescentes principalmente, que estudam mais tempo, né, estão aí se preparando para o vestibular, o Enem, às vezes estudam até altas horas da noite, a gente precisa se preocupar com essa iluminação. O ideal é que não estude até muito tarde, porque a iluminação afeta o nosso cérebro, traz mais estímulo, né, porque a iluminação natural, ela dá a sensação de que é como se fosse a luz do dia. Sim. Então, o nosso cérebro fica mais agitado. Então, tentar estudar aí até as 6, no máximo até as 7 horas da noite, tá? Eu falo isso para os pais também ficarem de olho nos seus filhos e, de qualquer forma, ter uma boa iluminação, oferecer isso para as crianças, para que elas se concentrem mais. Isso com certeza auxilia já no desempenho, na produtividade delas. Dicas importantíssimas. Quem quiser saber mais, como é que pode fazer? Bom, quem quiser saber mais pode visitar o meu Instagram, tá? melreis.arc. Lá eu dou várias dicas sobre o universo infantil, sobre como o ambiente pode transformar, de fato, agregar, né, no desenvolvimento infantil. E pode entrar em contato comigo também pelo WhatsApp, que tem o link lá no Instagram. Muito bem. Intervalo comercial rapidinho, só para a gente poder fechar o programa no próximo bloco, trazendo mais informações sobre menstruação e atividade física. Eu volto já.